Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Já me sinto em casa aqui faz tempo. Impressionante como a espiritualidade age, né? A leitura da noite trata exatamente do nosso bate-papo, da nossa reflexão. A doutrina espírita, ela é abençoada em termos de consolação para as nossas dores. Nos mostra os motivos pelos quais sofremos, mas nos dá a esperança dos dias melhores em relação ao nosso futuro. Mostrava no texto lido aqui na noite a importância de se crer, de se ter fé, de se ter paciência, de se ter resignação diante de todas as dificuldades e obstáculos que batem à nossa porta. Dizia o texto que todos nós almejamos o lar tranquilo, o equilíbrio na relação com os nossos familiares, o equilíbrio financeiro, emocional, psicológico, que mantém a base daquilo que chamamos da nossa felicidade. Quando nós não temos um desses fatores tão importantes para o nosso equilíbrio, nós temos Deus, nós temos a rogativa, a esperança de que esses dias melhores virão. E a doutrina nos ensina como ter resignação, como ter paciência para que esses dias cheguem. Mas, acima de tudo, e diferentemente do que tudo já foi apresentado para a humanidade em termos religiosos, o texto tem um parágrafo fundamental. Esperar, ter fé, ter esperança, não significa inação, não significa ficar parado, rogando para que Deus modifique, para que os Espíritos modifiquem as coisas ao nosso redor. E é sobre esse capítulo 25 do livro do Evangelho, que nós vamos fazer esse bate-papo. É o capítulo que fala: buscai e achareis. E o capítulo começa assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem recebe e quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que o pedirem? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O parágrafo ali dizia: esperar, confiar, ter fé não significa não agir, simplesmente aguardar. E é comum na natureza humana, quando as coisas ficam difíceis para o nosso lado, naturalmente, até aqueles que se dizem ateus, quando a coisa aperta, a criatura se desespera e busca. Pede a Deus. A grande questão é que as nossas relações de pedido, de esperança, de rogativa, sempre foram pedidos baseados na nossa incapacidade de compreender que as coisas só se modificam não porque Deus quer ou não quer, mas depende fundamentalmente da nossa vontade e da nossa mudança. Pedir se tornou um ato, muitas vezes, de negociata com Deus. Quantas criaturas pedem para alcançar uma graça, alcançar um objetivo, e para que esse objetivo seja alcançado, eles colocam uma condição. Dizem: Pai, se eu conseguir isso, eu vou caminhar daqui até lá, a cidade X, para fazer lá acender uma vela para o santo tal. Vou carregar uma cruz. Não sei se vocês lembram
na década de 80, havia lá o homem da cruz, carregava uma cruz pelo Brasil inteiro, aí a madeira foi gastando, ele botou uma rodinha. Este senhor, esse sujeito, que é de Itajaí, era casado com a minha tia, foi meu tio, então eu conheço ele muito bem. Lá no norte do Brasil, as pessoas carregando aquela corda, nada contra a fé de cada um. Mas a grande questão é que nós estamos oferecendo de maneira ingênua a Deus um sacrifício físico, como se Deus precisasse de qualquer oferenda, de qualquer benefício que nós pudéssemos dispor. Deus quer a nossa felicidade e nos dá todos os instrumentos. O que nós temos a dificuldade de perceber é que um dos maiores instrumentos para a nossa jornada evolutiva é justamente o sofrimento, é a dor. Por isso que no texto lido aqui, dizia, não maldizeis o sofrimento, porque é o sofrimento que nos impulsiona para a mudança. Então sempre que nós estamos diante de um grande sofrimento, de um grande desafio, e todos nós passamos por situações parecidas, a dificuldade muitas vezes no casamento, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a sogra, a dificuldade financeira, temos momentos melhores, talvez momentos piores, momentos que parecem ser sem solução. As doenças, são infinitos os dramas que nos visitam. Isso é comum a todos. A criatura pode ter lá os cofres cheios, não está livre da depressão, não está livre das doenças degenerativas, não está livre da ausência daqueles que amam porque desencarnaram. Todos nós sofremos de forma parecida. A nossa passagem na Terra, ela é de momentos mais calmos e momentos mais turbulentos. E nos ensina a doutrina, nos dá a capacidade, a força moral, principalmente quando nós lemos o capítulo sobre a fé, nos dá essa força de buscar em Deus, de buscar nos Espíritos, a inspiração que a gente precisa para superar tudo aquilo. O que nós devemos tomar o cuidado é para não fazer o pedido, cruzar os braços e ficar aguardando que a solução chegue. Lá no Evangelho, no mesmo capítulo, fala o seguinte: sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus, pedi e achareis, significa, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, com fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que isso sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição para o vosso orgulho. Tal é o sentido das palavras, procurai e achareis. E diz o seguinte: caminha e chegarás, toparás com pedras sobre os teus passos, olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. Os obstáculos que nos aparecem serão removidos por nós. O que os Espíritos, o que a providência divina vai nos oferecer é a inspiração, é a força moral, é a clareza de ideias para que a gente solucione, para que a gente tenha sabedoria para lidar com todos estes desafios. Duas coisas fundamentais para que a gente alcance estes objetivos, para que a gente supere as dificuldades, para que a gente supere o sofrimento que nos bate à porta. Primeiramente, como diz o texto, a fé. Porque há aqueles que nem fé têm, aqueles que acreditam, mas duvidam, e já de largada
não conseguem mover nada a seu favor, porque duvidam, porque se acham vitimizados, se acham abandonados. Mas o caminho passa pela nossa humildade de pedir. Deus sabe o que nós precisamos, mas o ato de orar é uma necessidade de filho perante o seu Criador, num ato de humildade para pedir a Ele de forma humilde. Nós temos uma capacidade, um poder dentro de nós que desconhecemos, que é justamente o poder da fé. O Evangelho nos mostra que nós temos dois tipos de fé. A fé religiosa, que é aquela confiança que nós depositamos em Deus, a certeza de que Ele nos ajudará a superar todos os nossos problemas e dificuldades. E fala da fé humana, a capacidade que muitas criaturas têm de estabelecer um objetivo e, independente das dificuldades que apareçam, essa criatura vai, de alguma forma, superando os obstáculos e chega ao seu destino. É a capacidade magnética que cada um de nós pode empregar quando nós estabelecemos um objetivo na nossa vida e nós vamos atrás desse objetivo. A grande questão é a vontade. Este é o segundo aspecto fundamental para mudarmos o estado de coisas em nossas vidas. Não basta ter fé, não basta esperar se eu não agir. E o que nós vamos compreender com a doutrina espírita, este agir está diretamente ligado, na grande maioria das vezes, a agir na mudança do nosso próprio comportamento. Porque o estado de coisas que nós vivemos hoje, as coisas boas e as coisas ruins, só existe um autor, nós mesmos. Nós criamos os nossos embaraços atuais, por problemas em outras vidas que criamos, ou por circunstâncias que criamos nessa própria vida, como diz o Evangelho. Se eu passo por uma dificuldade, eu não posso acusar ninguém. As pessoas que me trazem dificuldade nada mais são do que instrumentos, mas aquele presente é meu, me pertence. Nenhum outro responsável. Portanto, quando se fala lá do grão de mostarda, se tivesseis a fé de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, poderíeis remover montanhas. Muita gente acha que é uma fé tão forte que é capaz de remover uma montanha física. Não era disso que Jesus falava. Jesus falava das montanhas dentro de nós, das nossas dificuldades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa incapacidade de seguir conforme os ensinamentos de Jesus. Analisemos o seguinte: Jesus veio há 2000 anos, nós já estávamos por aqui, já trouxe esses ensinamentos, o maior terapeuta da face da Terra, e nós estamos ainda aqui, no planeta Terra, plano de provas e expiações, de mãos dadas, com essas instabilidades, com essas dores, com esses sofrimentos, que são esses instrumentos. Então, a fé para remover a montanha é a mudança do comportamento, a vontade que eu tenho que ter para olhar no espelho e entender o seguinte: o que me falta mudar? Que tipo de circunstância hoje eu enfrento na minha família? Nós estamos falando, será que é falta de perdão, falta de entendimento, falta de compreensão? Quais são os hábitos nocivos que eu tenho hoje? A maledicência, os vícios. Todos nós aqui temos um carro. Todos nós aqui temos, a começar pelo palestrante principalmente. Isso é sempre fundamental dizer. Que o palestrante fala principalmente para si. O resto é um eco. Então, todos nós temos essas mazelas morais. Estas mazelas morais é que nos criam os embaraços. Nós tropeçamos nos nossos próprios passos, nos nossos próprios pés. Se queremos sair, se queremos evitar isso, o que nos cabe fazer
é ter a vontade de compreender que estamos caminhando de forma equivocada em alguns pontos da nossa vida e empregar esforços para modificar isso. A grande pergunta é, será que a gente está com essa vontade toda de sair dessa nossa zona de conforto? Eu quero que o outro mude. Eu quero que o marido mude, eu quero que a esposa mude, eu quero que o filho mude. Será que não sou eu que tenho que mudar? Será que não é o meu egoísmo que cria essa expectativa de que o mundo todo tem que se adequar à minha vontade? E quando Kardec pergunta para os espíritos sobre isso, ele pergunta o seguinte, na questão 909 do Livro dos Espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque os problemas que nós enfrentamos são frutos das nossas más inclinações, do nosso comportamento inadequado. Resposta dos espíritos: sim, poderia. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E aí ele fala: quão poucos dentre vós fazem esforços. O ser humano tem uma dificuldade tremenda de sair da zona de conforto, de modificar, de mudar. Então é natural que os passos que nós damos na direção do nosso progresso espiritual numa encarnação, como nos ensinam os espíritos, são muito pequenos. Porque nós temos essa inércia, essa dificuldade de agir. E quando as coisas ficam ruins, nós atribuímos a responsabilidade da solução a Deus. Quando os espíritos vão nos inspirar: toparás com pedras, afasta-as tu mesmo. Nós temos que empregar os esforços para mudar. Quantas pessoas? São inúmeras as circunstâncias. Dentro de empresa, ambiente que eu já vivi muito, quantas pessoas, em épocas de crise, perdiam os seus postos de trabalho porque tinham a oportunidade de repente, ter feito um pouco mais na minha própria área. E simplesmente se acomodavam. Na hora que dava dor de barriga, na hora que vinha uma crise, quem vai primeiro? O que menos se esforça. Isso em todos os aspectos da sociedade. Agora, compreender que a mudança é necessária é o primeiro passo. O segundo passo é empregar os esforços. E existe, na minha concepção, um gatilho. Porque hoje, de repente, está tudo muito bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos em que momento a providência divina, a justiça divina vai bater na nossa porta. Está na hora de cobrar aquela situação que ficou lá atrás. E aí o sofrimento vem. Se nós temos a consciência de que conhecemos a lei de causa e efeito, que somos criaturas milenares, estamos num processo evolutivo, que colhemos aquilo que plantamos, é natural que se hoje eu já sou uma criatura pequena, uma criatura viciosa, imaginemos há 200, 300 anos. Quantas pessoas nós já não matamos, estupramos, espoliamos? Chico Xavier uma vez foi convidado para ir num presídio em São Paulo, junto com um juiz de direito e com um delegado. Quando chegaram lá nas alas onde ficavam os presos, Chico Xavier olhou para o juiz e perguntou: nós somos em quantos aqui? O juiz de direito havia entendido o que ele queria dizer e chorou. Ou seja, todos nós temos um passado delituoso e que hoje se apresenta numa forma de conta-gotas, que a justiça divina é misericordiosa. Nós não teríamos a capacidade de resgatar toda a nossa lambança que ficou para trás numa única encarnação. Só que essa justiça é tão misericordiosa que ela não nos dá apenas o sofrimento como um método
de cobrança dessas dívidas. Paulo de Tarso dizia: a caridade cobre 1 milhão de pecados. Ou seja, agir no bem, agir em prol do bem, atenua estes sofrimentos, atenua estes débitos que poderiam bater a nossa porta na forma de dor. Agir no bem, eis a questão, sair da inércia para agir. Se nós ainda não encontramos a capacidade de agir em prol do outro, nós devemos usar esse gatilho, que é o quê? O receio, o medo de sofrer. Compreender que nós podemos assumir as rédeas da nossa vida. Não ficar de espectador para entender o que a justiça divina pode nos apresentar no dia de amanhã. É agir hoje, é mudar hoje, para atenuar os possíveis problemas do amanhã, para começar a desenvolver créditos, benfeitorias perante a justiça divina, para que a gente comece a equilibrar um pouco mais esta conta. E assim, infelizmente, há aqueles que não fazem esforços e ainda invejam aqueles que alcançam os seus esforços. O Raul Teixeira, ele é muito engraçado nas suas palestras, e ele trata justamente desse caso em que muitas vezes a pessoa adquiriu uma casa, conseguiu um bom casamento, e há lá sempre aquele que faz lá um trabalhinho para roubar o marido, para roubar a esposa, e explica as consequências danosas do ponto de vista da obsessão de quem contratou esses servicinhos. Isso é tão comum. Experimentei caso próximo na minha família, muito próximo. As pessoas têm essa tendência à inveja do esforço alheio. Não se movimentam muitos e invejam aqueles que se movimentaram. E isso está muito perto de cada um de nós. Se não somos nós mesmos os próprios invejosos. Existe uma frase que diz o seguinte: os teus amigos querem te ver bem, mas não melhor do que eles. Isso incomoda. Por isso a nossa necessidade, diante das nossas conquistas, de termos discrição. Não sair alardeando para todo mundo o que de bem e o que de bom tem nos acontecido. Sejamos discretos. O ser humano ainda é um ser com muitas dificuldades para aceitar o bem alheio. O ser humano ainda carrega muita maldade nesse sentido. Discrição, né? A gente costuma ver aí, quem tem redes sociais, no Instagram, as pessoas só publicam coisas boas. A vida é linda, maravilhosa nas redes sociais. Publica o que está comendo, publica o novo namorado, aí fica lá 3 meses, foto linda, um amor maravilhoso, de repente as fotinhas começam a sumir, diminuir, já acabou o romance. Tenhamos discrição diante desses acontecimentos positivos. O Chico sempre falou disso, dessa nossa necessidade, né, de moderação dentro das nossas conquistas. Nós temos toda a capacidade do mundo de resolver os nossos desafios, os nossos problemas, com base na lógica, no conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Quando nós estudamos as obras de Leon Denis, a gente olha para a dor e para o sofrimento. Ninguém quer sofrer, mas a gente olha para a dor com outro olhar. A gente vê o quanto a gente pode crescer através daquela experimentação, tendo resignação, tendo fé, confiança em Deus, de que Ele não está me punindo, mas Ele está me dando uma ferramenta de crescimento, de desenvolvimento do meu intelecto, porque esse capítulo, Buscai e Achareis, está diretamente relacionado à lei do trabalho e à lei do progresso. Não imaginemos que no mundo espiritual, meu pai esses dias estava com essa dúvida, não, mas será que eu já
Eu já pedi perdão aí para tua mãe, do que eu aprontava para ela, dos 7 filhos que eu fiz fora do casamento. E como eu já pedi o perdão, será que eu estou livre dessa necessidade de voltar para cá? Aí a gente vai, conversa sobre o Espiritismo, explica. Há uma ilusão de que perdoou, vai chegar do lado lá, cruzar os braços e viver as delícias junto de Jesus. Não. A vida é trabalho incessante. Os espíritos mais puros trabalham incessantemente. Jesus trabalha incessantemente. Trabalho é a ordem do nosso crescimento. Este esforço deve começar desde já. Essa preocupação de conseguir tudo que é possível do ponto de vista material, não há nenhum problema nisso, desde que tenhamos equilíbrio. Mas o trabalho sempre será a ordem do dia. Trabalhar as nossas dificuldades, trabalhar as nossas imperfeições, para começarmos a criar um campo mais favorável. Encontrarmos a paz que o texto fala. Encontrar a paz é saber compreender o significado da dor, saber quem é o responsável pela dor, é saber que no dia de amanhã tudo poderá ser melhor, desde que eu mude, desde que eu renove as minhas atitudes. Repensemos. Talvez agora seja difícil, mas o que eu faço de errado? Todos nós temos problemas. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui no plano terreno. Então, a doutrina espírita, ela é repleta de mensagens e ensinamentos que falam da vontade. A fé unida à vontade. Não basta esperar que Deus faça. Façamos a nossa parte. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu acho fantástica, que diz: as mãos que trabalham são mais sagradas do que os lábios que oram. Temos que agir. E de novo, se ainda não encontramos meios para começar a agir em função do próximo, mais próximo, às vezes a caridade não é sair ajudando os outros que estão na rua. É dentro de casa que começa. As pessoas mais difíceis dentro de casa, aquelas que nos testam, nossa tolerância, nossa paciência, nossa capacidade de enxergar o que ele não enxerga. E nós sermos o instrumento do equilíbrio, nós sermos o instrumento da paz dentro daquele ambiente. Que nós, talvez o marido não esteja aqui, a esposa não esteja aqui, talvez eles não compreendam, não acreditem, mas nós temos a visão e a capacidade para mudar muitas coisas dentro do nosso lar. E grande parte dos nossos problemas emocionais acontecem dentro do próprio lar. Sejamos nós a mudança dentro do lar, a mudança do ambiente, a mudança da energia dentro das nossas casas. Mudar não é grandes mudanças, é começar com pequenos passos. O único beneficiado somos nós mesmos. É igual no trabalho mediúnico, quando chega um espírito muito arraigado a uma ideia de vingança para quem lhe fez mal. Às vezes a criatura está ali 200 anos perseguindo e querendo trucidar e querendo eliminar de alguma forma aquele que lhe fez mal em alguma outra época. É uma situação em que não adianta você falar em perdão para ele. Porque quando você fala em perdão para ele, parece que ele está concedendo um benefício para quem ele odeia. E ele não vai fazer isso, ele não quer conceder benefícios. Mas o teu trabalho é mostrar para ele que o beneficiado é ele, não o outro. E não se fala na circunstância do perdão, mas diga o seguinte: há quantos anos tu revive a dor? Há quantos anos tu revive o mal que te foi feito? Tu se machuca. Ele te machucou uma vez e tu continua a replicar essa dor durante todos esses anos. Afasta a tua mente daquilo que te foi feito. Experimenta um novo pensamento. Quantos de nós ficamos ruminando algum mal que nos foi feito? E queremos, porque queremos que o outro se ferre. O primeiro beneficiado somos nós mesmos quando nós esquecemos, tentamos esquecer, tentamos não pensar.
Então, nós temos essa capacidade de olhar diferente e de mudar as coisas. E aí, para concluir, também usando o mesmo livro aqui, Fonte Viva, mas um outro texto que fala justamente dessa necessidade da vontade para mudar as coisas. Afirmação esclarecedora: e não quereis vir a mim para terdes vida, Jesus. Quantos procuram a sublimação na individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos, as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Nós pedimos para que Deus nos ajude, mas a gente não consegue seguir o que Ele nos ensinou. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem os testemunhos de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Nós não gostamos de sofrer. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Nós temos a capacidade de acelerar as coisas e de encontrar a felicidade, o equilíbrio e a paz. Nós não queremos. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam. Todavia, detestam a própria renovação. Essa frase tem que ser lida novamente. Suspiram, todos nós, suspiram pela melhoria das condições em que se agitam. Todos nós queremos melhorar tudo ao nosso redor. Todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade do poder e o ato de crer, mas também e acima de tudo, a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Muito obrigado, meus amigos. Desculpa passar um pouquinho aí. Fica aí a nossa reflexão para a noite sobre a importância da fé e da vontade para a gente mudar tudo que nos afeta e a gente alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado.